Nós não pedimos nada para o seu filho, minha irmã disse, empurrando para ele uma cesta de pães, enquanto os filhos dela devoravam bifes de $100 e sobremesas. Meu pai acrescentou, você devia ter trazido algo para ele. Eu apenas sorri e disse, anotado. Quando o garçom voltou, me levantei e anunciei. Passei boa parte da minha vida adulta limpando as bagunças da minha irmã financeiras, emocionais, até cuidando dos filhos dela quando ela saía em suas viagens de emergência de última hora. Fiz tudo isso sem muito agradecimento, sempre ouvindo a mesma frase dos nossos pais, ela está passando por um momento difícil. Como se eu não estivesse. A vida da Gil sempre foi um caos dramático, mas de alguma forma ela sempre cai de pé, porque alguém está lá para ampará-la, normalmente eu, ou nossos pais. Eles agem como se ela fosse uma criatura frágil, indefesa, incapaz de ser responsabilizada por qualquer coisa. Enquanto isso, eu sou a confiável, a estável, a que nunca tem descanso. Então, quando me ofereci para pagar o jantar de comemoração dos 40 anos de casamento dos nossos pais, uma noite que eu realmente esperava que fosse tranquila, foi algo importante para mim. Reservei o melhor restaurante de carnes da cidade, organizei uma sala privada e preparei uma surpresa, uma foto do casamento deles, restaurada e emoldurada. Não era sobre me exibir. Eu só queria uma noite em que todos se sentassem juntos, compartilhassem uma refeição e agissem como uma família. Em vez disso, eu entrei num campo de indiferença. Chegamos 5 minutos antes. Meu filho Mason segurava minha mão, animado do seu jeito tímido e quieto. Ele perguntava o tempo todo se podia pedir sobremesa. Eu disse que podia escolher o que quisesse. Lá dentro, Gil e a família já estavam sentados. Doug segurava um drink, e os meninos jogavam alto em seus tablets. Gil nem se levantou, apenas virou o rosto e disse, oi. Minha mãe me deu um abraço distraído. Meu pai continuou sentado, mal reconhecendo minha presença. Ninguém perguntou como Mason estava. Ninguém sequer olhou para o pacote que eu carregava com o presente deles. Sentamos. Ajudei Mason a colocar o guardanapo no colo e começamos a olhar o cardápio juntos. Ele apontou para os filés de frango empanado e sorriu. Eu ia chamar o garçom quando Gil se inclinou, puxou a cesta de pães para o lado do Mason e disse: Nós não pedimos nada pro seu filho. Ela disse aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu pisquei, achando que talvez tivesse entendido errado, mas então meu pai completou, como se fosse óbvio. Você devia ter trazido algo para ele, se sabia que ele ia sentir fome. Foi naquele momento. Não só pelas palavras, mas pelo tom casual. Pelo jeito que o rostinho do Mason caiu, só um pouquinho. Pelo silêncio da minha mãe, que nem levantou os olhos do copo d'água. O sorrisinho convencido da Gil, como se tivesse marcado algum ponto, me fez perceber algo que provavelmente eu deveria ter aceitado há anos: eles não iam mudar, mas eu podia. Fiz um sinal para o garçom se aproximar. Quando ele chegou, me levantei e disse: Por favor, cancele qualquer pedido que ainda não tenha sido enviado à cozinha. E coloque tudo que já estiver a caminho na conta do meu pai. Afinal, é o aniversário de casamento dele. Deu para ouvir uma agulha cair. Então olhei de novo para o garçom e acrescentei: e pro meu filho, o filé ribeye ao ponto, com mac and cheese trufado e uma coca. E por favor, seja rápido. Doug tossiu, engasgando com a própria bebida. Gil ficou me encarando, sem acreditar no que tinha ouvido. Minha mãe abriu a boca, mas logo fechou. O tio Gary soltou uma risada baixa, única, arrastada. A tia Denise nem tentou disfarçar o sorriso. O garçom apenas assentiu e se afastou. Sentei-me de novo como se nada tivesse acontecido e entreguei um palitinho de pão ao Mason. Ele o pegou em silêncio, mas eu vi ele sabia que eu tinha defendido ele. O jantar continuou, mas o clima mudou completamente. Os filhos da Gil começaram a reclamar da demora dos pedidos. Doug cochichava no ouvido dela. Meus pais trocavam olhares, como se tentassem decidir se deviam dizer alguma coisa. Eu já não me importava mais. Quando a conta chegou, meu pai olhou para ela como se fosse uma ofensa. Não disse obrigado. Nem sequer me olhou. Ao nos levantarmos para ir embora, entreguei a foto emoldurada do casamento ao garçom e pedi: Coloque na mesa quando a gente sair. Peguei a mão do Mason.
Enquanto saíamos, esbarrei sem querer no carrinho de sobremesas. Um prato caiu e se quebrou. Eu não pedi desculpas. Naquela noite, meu celular não parou. Chamadas, mensagens, áudios todos furiosos. Gil perguntando qual era o meu problema. Meu pai exigindo que eu reembolsasse. Minha mãe dizendo que eu os havia envergonhado. Ignorei tudo até o dia seguinte, quando disseram que viriam até minha casa. Eles não faziam ideia do que os esperava. Nem mandaram mensagem antes, simplesmente entraram na minha garagem como se fosse deles e subiram os degraus. Meus pais e a Gil. Doug, claro, estava estranhamente ausente. Provavelmente o mais sensato que ele já fez. Ele sempre sumia quando as conversas ficavam sérias. Mason os viu pela janela antes de mim. Não disse nada, apenas me olhou com aquela mesma expressão cansada que eu tinha começado a reconhecer em mim mesma. Não entrei em pânico. Não tentei arrumar a casa nem disfarçar o clima. Peguei o telefone e liguei para o tio Gary. Eles estão aqui, eu disse. Chegamos em 10, ele respondeu. Sem perguntas, sem drama como sempre. Abri a porta antes que eles tocassem a campainha. Minha mãe entrou primeiro, como se fosse dona do lugar. Gil veio logo atrás, braços cruzados, queixo travado. Meu pai foi o último, segurando um envelope pardo como se fosse algum contrato que ele estava prestes a me entregar. Ninguém disse um oi. Ninguém olhou para o Mason, que estava sentado no sofá fingindo jogar no Switch, mas ouvindo cada palavra. Assim que todos entraram, Gil abriu a boca. Você envergonhou a família inteira ontem à noite. Ela disse aquilo como se fosse um fato, como se eu tivesse profanado algum ritual sagrado por me recusar a deixar meu filho ser tratado como um cachorro de rua pedindo migalhas à mesa. Eu não respondi. Minha mãe entrou na conversa. Você fez um escândalo. Desrespeitou seu pai. Nunca fomos tão humilhados em público. Quase ri. Essas eram as mesmas pessoas que já tinham brigado aos gritos em um Chili's por causa de um cupom esquecido. Mas claro, eu era a vergonha da família. Meu pai colocou um envelope em cima do balcão e deu um tapinha nele. Essa é a fatura da sala privada do restaurante. $1.000. Já que você desistiu da sua responsabilidade, esperamos que pague a sua parte. A audácia era inacreditável. Eu nem toquei no envelope. Só disse: esperem aqui. E saí da sala. 2 minutos depois, a porta lateral se abriu, tio Gary e tia Denise entraram. Nem se deram ao trabalho de cumprimentar. Já sabiam do que se tratava. O sorriso da minha mãe sumiu no mesmo instante em que os viu. Gil murmurou algo entre os dentes. Meu pai fez uma cara como se tivesse engolido algo azedo. Voltei para a cozinha e fiquei de frente para eles. Decidi que terminei de sustentar a Gil, eu disse. Sem rodeios, sem desculpas. Só a verdade. Ela não é minha filha. Eu não sou a rede de segurança dela. Tenho pago metade do aluguel dela há quase 1 ano. Isso acaba hoje. Se ela e o Doug quiserem continuar no apartamento, ele que arque com a parte dele ou ela se muda. Gil começou a levantar a voz, mas eu nem olhei para ela. Minha mãe se virou para o tio Gary, tentando puxá-lo pro lado dela. Isso é assunto de família, você não devia se meter. Antes que ele respondesse, Denise interveio. Não gritou. Nem levantou a voz. Com calma, começou a listar tudo o que eu tinha feito pela Gil ao longo dos anos: o dinheiro, o cuidado com as crianças, o apoio emocional, e então fez uma pergunta simples. Quando foi a última vez que algum de vocês ajudou a Linda? Ninguém respondeu. Peguei o envelope, abri e olhei a fatura, $1.000 cravados. Aqui está o que eu vou fazer, eu disse. Vou te dar 500. Não por obrigação, mas por pura ironia, só para dormir tranquila sabendo que você não recebeu o valor inteiro. A mão do meu pai bateu com força no balcão. O rosto da minha mãe se contorceu entre raiva e tristeza. Gil parecia prestes a me atacar. Saiam, eu disse. Eles não se mexeram. Então fui até a porta, abri e fiquei ali parada, em silêncio. Tio Gary se levantou também e isso bastou. Eles saíram resmungando, batendo a porta com força atrás deles.
Não disse uma palavra. Apenas tranquei a porta atrás deles e fiquei ali por um tempo. Não era alívio. Não era alegria. Era só silêncio. Um corte limpo. Achei que aquilo seria o fim. Mas os jogos estavam só começando. Primeiro vieram as ligações da minha mãe, depois da Gil, e então do meu pai. Mensagens de voz, textos, longos desabafos no Facebook. Todos variando entre culpa, manipulação e insultos diretos. Ignorei tudo. Por 2 dias, não houve nada da minha parte. Não respondi. Não expliquei. Não pedi desculpas. Foi aí que começou outro tipo de vingança. Gil postou um texto vago no Facebook, falando sobre certos membros da família que achavam que eram melhores do que os outros. Disse que era grata por ter sido criada por pais de verdade, que ensinaram o amor, não o orgulho. Choveram curtidas. Comentários de apoio. Algumas pessoas me mandaram mensagens privadas perguntando o que tinha acontecido. Não respondi nenhuma. Então começaram as ligações para a escola do Mason. Uma semana depois, recebi uma chamada da secretaria. Alguém havia feito uma denúncia anônima sobre o bem-estar emocional dele. Anônima, claro. Eu sabia exatamente quem tinha sido. Eles eram capazes de tudo. A conselheira escolar conversou com o Mason. Disse que ele parecia bem inteligente, tranquilo, respeitoso, sem nenhum sinal de problema. Expliquei que havia conflitos familiares, e ela apenas assentiu, como quem já tinha ouvido aquilo antes. Depois veio a mensagem em grupo. Minha mãe criou um novo grupo com tios, tias e primos. Escreveu que estava profundamente magoada porque uma de suas filhas havia cortado contato com a família sem motivo algum. Ela não me mencionou pelo nome e não precisava. O tio Gary respondeu com uma única frase. Sabemos exatamente o que está acontecendo. 10 minutos depois, Gil saiu do grupo. E então, do nada, Doug me ligou. Nem o número dele eu tinha salvo. Deixei ir para a caixa postal. Na mensagem, ele disse que não concordava com a forma como todos estavam lidando com a situação, mas queria manter a neutralidade e esperava que isso não significasse que as crianças deixariam de se ver. Como se o problema fosse o Mason. Não respondi. Bloqueei o número. 10 dias depois do jantar, meu pai apareceu no meu trabalho. Entrou no saguão como se estivesse apenas passando por ali, fazendo recados. Disse à recepcionista que precisava entregar algo. Quando fui até ele, me estendeu uma foto impressa. Era do jantar. Alguém havia tirado uma foto espontânea, eu de pé, Mason me olhando, e todos os outros ao fundo chocados, congelados. Meu pai havia circulado ele mesmo com uma caneta vermelha e escrito: "Foi esse aqui que você envergonhou." Não peguei a foto. Disse apenas: "Vá embora." Ele não respondeu. Só virou as costas e saiu. Naquela noite, sentei na beira da cama e finalmente deixei tudo me atingir. Não era tristeza, era incredulidade. A constatação de que essas eram as pessoas que eu chamava de família. E que essa era a reação delas por eu ter defendido meu filho. Eu poderia ter acabado com tudo ali mesmo, exposto cada detalhe. Mas eu não queria uma guerra. Ainda não. Em vez disso, fiz uma última tentativa. Uma carta escrita à mão. Simples. Enviei uma para a casa dos meus pais e outra para Gil. Escrevi apenas que eu queria paz. Na carta, escrevi que não estava interessada em prolongar o conflito, mas que também não aceitaria mais culpa, manipulação ou tentativas de me fazer sentir errada. Se eles quisessem seguir em frente, teria que ser de forma mútua, respeitosa e honesta. Nenhuma resposta. Passou uma semana. E então eu vi. Outra publicação, dessa vez, no perfil da minha mãe. Uma foto dela com a Gil e os filhos da Gil, todos sorrindo e se abraçando, com a legenda: "Família é tudo, mesmo quando alguns esquecem o que isso significa." Aquilo foi a gota d'água. Eu estava cansada de ser a quieta. Agora eu estava pronta para revidar. Mas não senti raiva ao ver a foto da minha mãe e da Gil sorrindo no Facebook. Senti algo pior, vazio. Era como assistir pessoas que eu achava conhecer fingindo ser uma família que nunca existiu.
E aquela legenda família é tudo, mesmo quando alguns esquecem o que isso significa, foi o empurrão final que eu precisava. Eu não ia responder com emoção. Sem desabafos, sem drama. Eu deixaria a verdade fazer o trabalho por mim. Então comecei a reunir provas. Enviei um e-mail ao meu senhorio pedindo toda a documentação dos pagamentos de aluguel que eu havia feito referentes ao apartamento da Gil. Ele respondeu em menos de uma hora linha por linha, mês por mês. 7 meses de aluguel parcial. Total, $5.700. Imprimi tudo, destaquei os pagamentos com marca-texto, anexei um pequeno resumo e coloquei tudo no envelope pardo. Sem bilhete, sem mensagem, sem recado. Enviei para Gil. 12 minutos depois, recebi uma mensagem dela, um print do saldo do Venmo $34. E 4 palavras. Então me leva ao tribunal. Não respondi. Em vez disso, fiz uma postagem anônima em um grupo privado de mães do qual participo, Mães de Verdade, Histórias Reais. Perguntei. Você perdoaria sua irmã se ela pegasse dinheiro seu por 7 meses, mentisse e depois te humilhasse publicamente só porque você colocou um limite? As respostas foram avassaladoras. Centenas de comentários. A maioria indignada por mim. Algumas mulheres contaram histórias assustadoramente parecidas. Uma delas escreveu: tentei perdoar a minha. Ainda estou limpando a bagunça que ela deixou. Mas o que realmente me abalou veio mais tarde, naquela mesma noite. Uma mulher que eu não conhecia me mandou uma mensagem privada. Disse que já havia trabalhado com a Gil em uma agência de marketing digital. Contou que a Gil inventou uma denúncia falsa no RH para conseguir rebaixá-la depois de uma pequena discussão. Ela acabou sendo demitida 3 meses depois. No começo, eu não acreditei. Até que ela me enviou uma foto de uma festa Gil à beira da piscina, taça de vinho na mão, sorrindo com um vestido de grife. A data da foto era do mesmo fim de semana em que Gil me disse que estava completamente quebrada, porque Doug tinha sido levado às pressas para o hospital. Naquele dia, ela me pediu dinheiro e eu mandei $200. Não respondi à mulher, mas salvei tudo. No dia seguinte, encontrei algo que não via há anos. Enquanto eu organizava espaço na garagem, encontrei uma caixa antiga da minha infância. Dentro havia álbuns de fotos empoeirados, desenhos soltos de giz de cera e alguns cartões de aniversário que minha mãe tinha guardado. No fundo, havia um envelope que não pertencia àquela caixa. Era endereçado ao meu pai, escrito pela minha mãe. A data quase 22 anos atrás, uma semana depois que Gil nasceu. Era escrito à mão. Eu não deveria ter visto aquilo. Na carta, ela falava sobre como se sentia cansada depois do parto, sobre estar sobrecarregada, mas depois o tom mudou. Ela dizia que não queria outro filho, que já estava satisfeita com um só. Chamou minha chegada de uma surpresa para a qual não estava preparada. E então veio a parte que me gelou o sangue. Não acho que algum dia vou criar vínculo com esse novo bebê. Sinto que estou fingindo. Estou cansada demais para tentar. Ela estava falando de mim? Fiquei sentada no chão por uma hora, olhando para aquela carta. Pensando em todas as vezes que precisei conquistar o amor dela, implorar por atenção, viver à sombra do caos da minha irmã enquanto fingia que estava tudo bem. Não era coisa da minha cabeça. Sempre esteve ali, desde o começo. Naquela noite, depois que Mason dormiu, servi uma taça de vinho e abri o laptop. Escrevi um e-mail sem emoção, apenas fatos. Listei o dinheiro que paguei, as mensagens que recebi, as mentiras que Gil contou, as manipulações. E então anexei uma foto da última página da carta. Apenas um parágrafo. Não acho que algum dia vou criar vínculo com esse novo bebê. Sinto que estou fingindo. Estou cansada demais para tentar. Enviei. Sem assunto, sem assinatura, apenas a verdade. Depois bloqueei todos. Todos os números, todos os e-mails, todas as contas. Não fiz isso por vingança. Fiz por paz. Mas paz nunca foi o objetivo deles. E em menos de 48 horas, encontraram uma nova forma de vir atrás de mim, uma que eu não vi chegando. A batida na porta nem pareceu um aviso. Era 2h40 da tarde.
Eu tinha acabado de terminar uma reunião de trabalho e estava no meio da dobra das roupas do Mason. Pensei que fosse a Amazon, ou talvez algum vizinho entregando uma correspondência trocada. Não era. Eram duas mulheres à paisana, mostrando distintivos. Serviço de proteção à criança, disse uma delas. Fiquei parada por um segundo, achando que tinham o endereço errado, mas não, perguntaram por mim, pelo meu nome. Alguém havia feito uma denúncia. Anônima, claro. Diziam que eu deixava Mason sozinho por longos períodos, que ele parecia retraído e possivelmente negligenciado. Não consigo descrever a sensação como o gelo escorrendo pela espinha enquanto o coração tenta arrebentar o peito para sair. Mas eu não entrei em pânico. Deixei que elas entrassem. Eram profissionais, cuidadosas, nada acusatórias. Olharam em volta, checaram a geladeira, procuraram sinais de negligência. Fizeram perguntas, até falaram com a escola do Mason naquele mesmo dia. O relatório simplesmente não batia com a realidade. O quarto do Mason estava limpo, cheio de livros e brinquedos. As professoras disseram que ele era educado, se saía muito bem nas aulas, até ajudava outras crianças quando elas tinham dificuldade. A geladeira estava cheia. A rotina dele era organizada. Mesmo assim, um relatório desses não desaparece. Fica no sistema. A escola dele agora tinha um registro. A diretora, embora compreensiva, precisou adicionar uma anotação oficial. Apenas para você saber, ela me disse. Mesmo denúncias infundadas podem gerar escalonamentos automáticos se houver uma segunda ligação. Foi aí que eu entendi. Aquilo não era mais um pedido de atenção. Não era mais drama familiar. Era guerra. Fui para casa e fiquei sentada em silêncio por mais de 1 hora. Apenas olhando para o carpete, pensando. Depois liguei para o tio Gary. Contei tudo à visita, as perguntas, a forma como a assistente social pediu desculpas na saída porque sabia que era perda de tempo. Ele não reagiu como eu esperava. Não ficou bravo. Apenas disse. Esse foi o tiro de aviso. Você precisa agir. Então, eu agi. Peguei todos os recibos, os comprovantes de aluguel, os prints do Vemo, as fotos da festa em que Jill aparecia deitada à beira da piscina, taça de vinho na mão, no mesmo fim de semana em que disse que Doug estava no hospital e me implorou por dinheiro. Imprimi tudo. Organizei em pastas. Até encontrei mensagens antigas em que ela me agradecia por a salvá-la de novo. E então, enquanto remexia uma caixa de documentos, encontrei algo que tinha esquecido completamente: um cartão de aniversário de 2 anos do Mason, escrito à mão por Jill. Dizia: obrigada por sempre ser estável. Eu desmoronaria sem você. Literalmente. Coloquei aquilo na pasta também. Depois veio a notificação extrajudicial. Minha advogada foi rápida. Já tinha lidado com casos assim, famílias que usavam denúncias falsas para tentar recuperar controle. Enviamos uma para Jill, uma para minha mãe e outra para meu pai. Cada carta detalhava o assédio, as difamações online, a denúncia falsa ao conselho tutelar e as dívidas não pagas. Ficava claro, mais um passo nessa direção, e abriríamos um processo criminal. E então aconteceu o inesperado. Doug me mandou uma mensagem. Nem percebi que não o tinha bloqueado. Ele enviou apenas uma coisa, um print de uma transferência bancária. R$ 2.850, exatamente metade do valor que paguei do aluguel deles. Nenhuma nota, nenhuma desculpa, apenas a transação. Alguns minutos depois, chegou outra mensagem. Mandei ela parar. Me mudei. Faça o que precisar. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Doug era fraco, mas aquilo era ele abandonando o navio. 2 dias depois, Denise me ligou. Disse que encontrou minha mãe no supermercado. Contou que ela parecia exausta, como se não dormisse há dias. Disse que ela murmurava sozinha no corredor de confeitaria sobre como eu tinha destruído a família. Mas Denise não deixou barato. Ela respondeu. A Linda não destruiu nada. Ela só finalmente parou de jogar o seu jogo. Mais mensagens começaram a chegar. Uma prima com quem eu não falava há 4 anos me mandou uma.
Disse que Gil havia pegado emprestado R$ 600 dela há 6 meses, prometendo devolver em uma semana e depois simplesmente a bloqueou. Ela viu meu nome nos comentários do Facebook e juntou as peças. Outra tia contou que uma vez dirigiu 2 horas para buscar Gil depois de uma briga com Doug e nunca recebeu nenhum obrigado. Quanto mais eu me afastava, mais histórias apareciam. E ficou claro, eu não era a única que eles haviam drenado. Eu só fui a última a dizer chega. Mas não tinha acabado. Achei que estava finalmente livre até que, 2 semanas depois, chegou uma carta. Não era de Gil. Não era dos meus pais. Era do advogado deles. E dentro, uma única frase que fez meu estômago revirar. Estamos entrando com um pedido de direito de visitação para Mason. Eles iam tornar isso legal. Eles estavam indo atrás do meu filho. O envelope não era grosso, mas pesava. Mais do que qualquer mensagem, insulto ou manipulação que eu já tivesse recebido. Dentro havia uma folha, uma carta formal do advogado dos meus pais. Eles estavam entrando com uma ação para direito de visita dos avós. Diziam que eu estava negando acesso a Mason por vingança, que eu estava prejudicando o desenvolvimento emocional dele, que havia cortado laços familiares sem motivo aparente. Tiveram a audácia de dizer que era do melhor interesse de Mason vê-los. Foi aí que deixei de me sentir magoada e comecei a me sentir perigosa. Liguei para minha advogada imediatamente. Ela leu a carta, fez uma pausa e disse com calma: eles não têm um caso. A lei do Arizona é clara. Eles não têm base legal. Mas depois acrescentou: isso não é jurídico. É pessoal. Eles estão usando o tribunal para te assustar. Para te desgastar. E foi ali que tudo fez sentido. Isso nunca foi sobre o Mason. Eles não se importavam com o bem-estar dele. No jantar, o ignoraram completamente, disseram que eu devia ter levado comida para ele, entregaram-lhe uma cesta de pães enquanto os filhos deles comiam bifes de R$ 800. Não era sobre amor. Era sobre controle. Sobre me lembrar que, por mais que eu me afastasse, eles sempre encontrariam um jeito de invadir minha paz. Naquele fim de semana, eu organizei tudo. Primeiro, respondi formalmente através da minha advogada. Não apenas recusamos o pedido, anexamos provas, prints, mensagens, fotos, recibos, o relatório do Conselho Tutelar encerrado sem constatações, tudo. Depois, contactei a escola do Mason novamente. Adicionei documentação oficial, uma lista de pessoas restritas. Meus pais e Gil foram banidos de qualquer acesso escolar. Nada de buscar, visitar ou se voluntariar. Em seguida, troquei as fechaduras. E fui além. Atualizei meu testamento. Denise e tio Gary passaram a ser os únicos responsáveis legais por Mason caso algo aconteça comigo. Dei a eles acesso a todos os documentos jurídicos, contas bancárias, tudo. E por fim, fiz uma última ligação para uma amiga que trabalha com moderação de redes sociais. Perguntei se era possível rastrear o IP da denúncia anônima enviada ao Conselho Tutelar. Ela não pôde confirmar muita coisa. Mas o que disse foi suficiente. Digamos apenas que veio de um bairro bem familiar. Gil. Eles tentaram me destruir com o Conselho Tutelar. Não deu certo. Agora estavam tentando usar os tribunais. Mas dessa vez, não era um jogo que eu iria perder. Na noite antes do processo ser oficialmente rejeitado pelo tribunal, eu escrevi uma última mensagem. Não por e-mail. Impressa. Enviei 2 cópias pelo correio, uma para meus pais, outra para Gil. E nela estava escrito: esta é a última vez que vocês ouvirão falar de mim. Eu lhes dei décadas de chances. Eu ajudei, protegi, fiquei em silêncio. Fiz o papel que vocês esperavam. E vocês me retribuíram com traição, mentiras e agora ameaças legais contra o meu filho. Vocês não são mais a minha família. Se tentarem me contatar ou contatar o Mason novamente, entrarei com uma ordem de restrição. Se aparecerem na minha porta, chamarei a polícia. E se tentarem se envolver novamente na minha vida, tornarei cada detalhe público. Acabou. Para sempre. Depois disso, bloqueei todos os números, apaguei os e-mails, removi contatos em comum. E os apaguei da minha vida. Não por raiva.
Por sobrevivência. Achei que me sentiria vazia, que iria sofrer. Mas não. No fim de semana seguinte, levei Mason para acampar. Só nós dois. Sem telefone, sem barulho. Apenas as árvores, o céu e o silêncio. Ele tostou um marshmallow, sorriu e disse: Você parece mais feliz, mamãe. E ele estava certo. Eu estava. Nós estávamos. Finalmente seguros, finalmente livres. E, não importava o que viesse depois. Eu sabia de uma coisa com absoluta certeza. Dedo indicador apontando para a direita nunca mais voltaria atrás.